Olá pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre elementos coesivos. O que são elementos coesivos? São aquelas palavrinhas que a gente chama de conjunção, de conectivos, que servem para poder você ligar uma oração com outra oração. Vocês têm um erro muito comum na redação do Enem de sempre usar dois ou três numa redação de 30 linhas e aí esquece que vocês têm muito mais opções e essas opções, se forem usadas, podem enriquecer seu texto. Então o ideal é que você use a maior quantidade possível, primeiro, para não ter que repetir duas ou três, né, e seu texto acabar ficando pobre, né, e também para poder diversificar as coisas que você quer falar, porque nem sempre você está querendo dar uma ideia de explicação. Então, quando você usa porquê, dá a ideia que você está explicando o texto inteiro. Quando você usa o mais, significa que você está dando a ideia de diversidade o tempo inteiro. Então, o ideal é que você escolha alguns elementos coesivos dentro das classificações das conjunções que a gente tem, para você poder fazer uma redação um pouco mais rica. Então, hoje nós vamos falar sobre alguns desses elementos que você pode usar na sua redação. Nós temos uma listinha bem legal para você. Bom, quando você quer usar uma ideia de acréscimo, o ideal é que você não use só o do tipo assim, fui à praia e depois tomei sorvete. Esse E é o elo conectivo que liga a primeira oração fui à praia e com a segunda que aí depois tomei o sorvete. Você pode usar o além disso, o também, o nem, o não só, o mas também, o bem como. Então, nessa mesma frase, você poderia usar assim: eu fui ao cinema, além disso, tomei sorvete. Fica mais bonito, né? Fica mais diversificado, porque geralmente os alunos, para dar essa ideia de acréscimo, eles gostam muito de usar o e. Bom, se você quiser dar uma ideia de mudança ou de alternância, você tem algumas opções além do ou. Você pode usar o ou, o ora, o quer, o seja. O seja não é muito comum, geralmente a gente acha ele na literatura, mas o ideal é que você tenha mais opções para falar de alternância. Em orações do tipo, ou você estuda ou você fica no WhatsApp, né? Você pode tirar esse ou e botar assim, ora estuda e ora fica no WhatsApp. Mesmo que a ideia semanticamente seja um pouco diferente, a gente tem recursos para poder fazer esse tipo de coisa. Então, no caso da alternância ou da mudança, você pode usar o ora, o quer e o seja também, no lugar só de ou. Bom, se você quiser dar uma ideia de ocorrência, você sempre usa o porquê. Porque X coisa aconteceu, tal coisa aconteceu, né? Mas você pode usar também o já que, você pode dar uma ideia, usar também o visto que, o graças a, em virtude de, tá? Quando você quer dar uma conclusão, você quer concluir um texto, né? Geralmente a gente usa muito concluindo, não é uma boa opção, viu? Principalmente se esse concluindo estiver na conclusão. Porque fica uma coisa redundante, é um erro de metalinguística. Se já está na conclusão, a banca já sabe que está na conclusão, então não tem sentido de você escrever numa redação concluindo na conclusão. Então você pode usar alguns conectivos que servem para dar essa ideia de conclusão, mesmo que não seja o verbo concluir. Que são logo, portanto, pois, resumindo, tá? Bom, para falar de hipótese, se você quiser falar de hipótese no seu texto, você pode botar o se eu estudasse mais, eu passaria na primeira vaga do concurso público. Se eu estudasse mais, eu passaria no Enem. No lugar desse se, você pode usar também o desde que. Desde que eu estude, eu passarei. Você pode botar eventualmente, a não ser que, a menos que. Então você tem opções para fazer essa ideia de hipótese bem legal sem ser usando o se. Agora, se você quer comparar, o ideal é que você use o como a gente já sempre usa, né? Ou o assim como, tá? O assim como ele é bom para usar no lugar do como porque a gente usa o como o tempo inteiro. Quando você quer exprimir uma ideia de consequência, você pode usar com efeito, tão, assim, consequentemente, tanto, de modo que, tanto que, de forma que, de maneira que. E quando a gente está escrevendo redação, a gente sempre quer expressar essa relação de causa e consequência, né? O problema com as suas consequências. Então aí você tem no mínimo 10 que eu citei para você poder usar essa relação de consequência sem ter que ficar repetindo o tempo inteiro, pois, tá? Se você quer expressar uma ideia de exemplificação, você pode também usar o pois, a saber, isto é, por exemplo, porquanto, em outras palavras,
ou seja. Então isso tudo serve para exemplificar ou para explicar alguma coisa que você falou anteriormente, mas que você acha que não ficou muito bem claro, não ficou claro, então você quer explicar de novo, você usa essas expressões. Do tipo, português é a ciência que estuda a formação, estrutura de palavras na língua portuguesa. Aí você bota um ou seja, português é o conteúdo, e aí você continua, tá? Quando você quer expressar a ideia de finalidade, e geralmente a gente precisa disso lá na proposta de intervenção do Enem, lá na conclusão, ou mesmo que não seja na conclusão do Enem, na conclusão das outras redações do tipo UERJ, do tipo redação oficial concurso público, geralmente a gente usa um conectivo que seja de finalidade. E a gente sempre usa o a fim de que, né? Você pode usar o a fim de que, mas você também pode usar o para que, você pode usar o para, preposição mais um verbo, para solucionar, para resolver, tá? Você tem essas outras opções, ao invés de usar só a fim de que. E pode botar também com a finalidade de, tá? Que fica bem legal. Olha o passarinho cantando, que legal. Quando você quer dar uma ideia de objetivo, intenção ou qualquer coisa desse tipo, isso também é incluído dentro da finalidade. Então, tanto os conectivos que servem para finalidade, que é o para que, a fim de que, você também pode usar para falar sobre objetivo, ideia, intenção, que é a mesma coisa, tá? Agora, quando você quer apresentar uma ideia oposta, né? Quando você quer usar aquilo que a gente chama de conjunção adversativa, do tipo, queria ir à praia, mas está chovendo. E aí, quer dizer, você queria que uma coisa acontecesse e aconteceu outra. Quando você quiser usar essa ideia de adversidade, além do mais, você pode usar que né, não é mais, né? Porque quando a gente fala mais parece que tá com i. É o mas, além do mas, você também pode usar o porém, entretanto, contudo, todavia, não obstante, mesmo que, apesar de. Eu costumo dizer que as conjunções adversativas elas têm aos montes na língua portuguesa porque nós falamos sempre de uma forma muito pessimista. Então, se a gente fala de uma forma muito pessimista, tem muito mais conectivos dessa área do que das outras áreas, por exemplo. Então, você tem muitas opções para falar de causa, consequência e de adversidade também, né? Que é o que a gente chama de contraste. Se você quer dar uma ideia de proporção, você pode falar à medida que, a proporção que, quanto mais, quanto menos. Mas eu gosto muito do a proporção que e a medida que. São mais cultos do que quanto mais e quanto menos. Aliás, quanto mais e quanto menos também pode ser usado para dar uma ideia de comparação, tá? Se você precisar, não quiser usar o como ou assim como, você pode usar o tanto quanto, tanto mais, tanto menos. Ou quanto menos, tá bom? E por último, mas não menos importante, quando você quiser dar uma ideia temporal, você pode usar o quando, o logo que, assim que, de repente, toda vez que, enquanto. De tempo tem bastante, vamos dizer assim, bastante conectivo também. Bom, esses são os conectivos que eu acho que você pode usar. Depois nós teremos uma aula para falar sobre introduções, né? Quais são os conectivos que a gente pode usar na introdução. Vocês gostam muito de primeiramente, segundamente, principalmente. A gente vai ter uma aula só sobre isso, mas isso aí não é elos coesivos, e sim são elos, vamos dizer assim, de coerência, né? Para manter uma coerência entre um parágrafo e outro. E como a nossa aula de hoje a gente está falando sobre elos coesivos, eu preferi focar somente nesses elos, né? Nesses conectivos, nessas conjunções que a gente pode usar para deixar o seu texto mais rico. Então, use e abuse dessas conjunções, presta bastante atenção, anota todas as conjunções que eu falei. Se você é meu aluno, você não precisa anotar, porque você vai receber essa aula, mas diversifique seu texto, porque quanto mais rico ele for em palavras e em vocabulário, maior vai ser sua nota na redação, independentemente de qual é o concurso de redação que você está disputando, tá bom? Eu espero que você tenha entendido, mas se não entendeu qualquer parte, você é meu aluno, então você é meu aluno ou minha aluna, então você sabe onde me encontrar. Muito obrigada e bons estudos!